primeiramente, né, agradecer vocês por essa oportunidade, pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente ter essa conversa, né, ao Gustavo, ao Bernardo. Esse assunto de sustentabilidade, ele tem se tornado cada vez mais importante, mais relevante, e ele encontra muita relação com a parte da metrologia, que é o tema, né, que de forma geral eu me dedico e trabalho até pela minha função atual, né, de pesquisador junto ao Inmetro. E uma das questões que vem à mente quando a gente começa a falar dessa questão de metrologia, eu acho que vale começar com uma frase que é atribuída ao Lord Kelvin, que diz que a gente só conhece aquilo que a gente consegue medir. Ou seja, enquanto você não é capaz de medir algo, você não tem como conhecer aquilo. E se a gente vai falar de sustentabilidade, se a gente vai falar de controle de variáveis ambientais ou de oferta, por exemplo, de serviços ambientais que vão ser registrados, vão ser devidamente detalhados e vão ser, inclusive, responsáveis por gerar alguma ordem de pagamento ou de financiamento de projetos, essa questão de saber o que a gente está falando é muito importante e conseguir medir isso é fundamental. Então, a metrologia, ela se preocupa muito, né, pelo menos o conceito clássico da metrologia, com a exatidão das medições e a confiabilidade das medições. Então, significa, de repente, eu ir ali a campo e fazer o registro de uma medição, por exemplo, de determinado volume de emissão de carbono ou de outro tipo de gás, ou ainda contabilizar o quanto, por exemplo, que uma área verde, uma área florestal, ela é capaz de absorver em termos de sequestrar carbono da atmosfera, ou até mesmo poder avaliar a qualidade da água em um determinado rio, uma lagoa, um afluente, enfim, várias outras variáveis que quando a gente fala a respeito delas, a gente fala de medição. E uma das preocupações é que essa medição ela seja confiável e ela seja precisa. O grande problema que a gente tem é que quando a gente fala do mundo real, a gente nunca trabalha com valores exatos. Então, se eu for falar para vocês, olha, ali eu tenho uma área verde que sequestra 2 toneladas de carbono ano. Aí a pergunta que o meteorologista sempre faz é, mas qual que é a sua incerteza? Ou seja, essas 2 toneladas é mais ou menos quanto? Né? Mais ou menos 1 para cima, pode ser entre 13 e 1, pode ser entre 10 e 100. Ou seja, quão convicto você está de que aquele valor que você está medindo, ele é correto? A gente sempre tem que lidar com a incerteza. O ideal é quando essa incerteza é baixa, mas se a gente não sabe medir devidamente, a incerteza é desconhecida. E com isso a gente não sabe dizer exatamente o que a gente está medindo. Então essa é uma das Isso no preocupações da âmbito, desculpe te metrologia. interromper, mas isso no âmbito da questão da construção de normativas políticas e numa guerra de interesses, conflito de interesses, isso se torna um estopim por uma série de debates que inviabilizam muita coisa, né? Exato, e talvez essa questão da incerteza ela vai se refletir diretamente no grau de confiança que você tem naquela informação, certo? Ou seja, quanto mais precisa for a sua medição, quanto mais confiável, todo o processo que você derivar a partir daquilo, seja um processo de controle, seja um processo de precificação, seja um processo de qualidade, ele vai ser tão bom quanto a medição que você fez. E aí uma outra dimensão que a gente traz é que só a medição, por si só, ela não é mais suficiente no mundo digital que a gente vive. Porque eu posso pegar um instrumento de medição qualquer, tá? Suponha que eu passe ali com um drone, faça várias imagens, tenha ali um algoritmo super preciso de calcular qual a quantidade de carbono que eu tenho ali associada com aquela área que eu filmei, que eu fotografei, gerei essa informação e eu passo para vocês. E aí a pergunta é, ok, o que vocês estão fazendo com a informação? Onde ela está sendo armazenada? Eu tenho algum mecanismo que me permite garantir que a informação que foi registrada hoje vai ser a mesma daqui a um ano, daqui a 6 meses? Então, quando a gente abre essa outra dimensão, a gente já sai um pouco do contexto tradicional da metrologia e entra num contexto mais amplo de rastreabilidade, que não envolve só a rastreabilidade da medição, mas também a rastreabilidade da informação que concretiza essa medição. Então, se eu vou hoje, por exemplo, em algum sistema de computador, ou em alguma base de registro de crédito de carbono, em algum mercado onde eu posso fazer, por exemplo, transações de compra e venda de carbono, e eu não tenho a garantia de que aquelas informações sobre as quais eu estou operando são as mesmas que foram geradas lá atrás, todo o meu processo se perdeu. Então, a grande preocupação que a gente tem quando falamos em rastreabilidade é essa. Os dados que a gente tem hoje, eles são de fato confiáveis? Eu consigo demonstrar que eles são os mesmos da origem? E aí é um problema enorme para a gente trabalhar, discutir e resolver.
Realmente, são dois pontos que tu trouxeste aqui, que é a precisão, né, que a gente vive aí numa escala ambiental, por exemplo, em que essa imprecisão ela pode ser pequena naquela medição específica, mas com um efeito sinérgico de uma soma de um monte de medições, ela pode ter um impacto muito maior, porque vão ser N medições com pequenos erros que, por sua vez, podem transformar toda uma diretriz como inviável por conta dessas fases. E uma outra questão que realmente está muito atrelada com um tema em voga atual, que é a validação das metas, a validação de quem fez o quê, quem paga para quem é responsável por quê, que é a questão da rastreabilidade da informação. Né? E essa amarração não só com a segurança daquele dado que foi gerado, mas também com quem gerou, aonde gerou, né? E a quem pertence isso tudo, né? Isso também é um ponto que vem muito a calhar não sei, me aventuro a dizer aí com a questão da metrologia, porque não é minha área, mas acredito que a metrologia também Com ajuda a certeza. resolver esses problemas. Mas a gente tem também os desafios de materializar isso, e eu digo materializar, na verdade, é digitalizar isso em forma de programa, de software, de dispositivo, e por conta disso eu queria trazer o Bernardo para fazer uma exposição sobre os desafios que ele percebe no sentido de trazer aquele dado físico para o dado digital, e do dado digital a gente ter toda essa infraestrutura de segurança que o Wilson acabou de trazer. Bernardo, contigo, como é que tu enxerga aí essa dificuldade da gente muitas vezes pegar aquela medição que está em campo e levar ela para o mundo digital? Gustavo, Wilson, é um grande prazer estar conversando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. E esse ponto que tu traz, Gustavo, vamos dizer assim, ele foi um dos primeiros baldes de água fria que eu levei quando nós começamos a desenvolver o projeto Oikos Blockchain. Porque, na minha ingenuidade, eu acreditava que havia uma certa... era pacificado nos órgãos ambientais, nas consultorias, enfim, para todos os players, a necessidade de termos dados estruturados para armazenar dados ambientais. E pouco tempo depois que a gente começa a mexer um pouco nesse espinheiro, as pessoas começam a te perguntar: o que é dado estruturado? E daí tu vê que a distância em que tu está do teu objetivo é uma distância de um paradigma inteiro. Né? Tu tem um diferente paradigma. Né? As pessoas simplesmente elas pensam: coletei o dado na prancheta aqui, está tudo certo. O que pode ter de errado em coletar o dado na prancheta? Sempre fizemos assim. Para que mudar isso? Né? Então, o problema que a gente está endereçando aqui, que a gente está tentando superar, ele também perpassa dimensões culturais e de paradigma de trabalho mesmo. Né? Porque o que acontece? Nós aqui temos facilidade de identificar a fragilidade de um dado que é coletado numa prancheta, ou então de uma medição que é de um parâmetro calculado de uma amostra que foi obtida por um ser humano dentro de um barco no meio de um reservatório. Sabe? Eu percebo que é muito difícil controlar que aquela pessoa realmente estava naquele lugar, naquele momento que foi aquela pessoa, e naquele ponto exato para fazer aquela coleta, e, enfim, que a água que chegou lá no laboratório é a mesma água que a pessoa coletou lá. Eu consigo ver todos esses gaps, mas esse problema é um problema que ele está oculto para boa parte dos players envolvidos nesse negócio. Né? Então, o primeiro passo aí, mais do que tecnológico que a gente tem que dar, é pensar em maneiras de sensibilizar os tomadores de decisão para a realidade e para a palpabilidade desse problema. Né? Só te interrompendo, te fazendo uma provocação, já tu não vê que isso talvez saia ao natural no momento em que esses dados começarem a ser referentes a, por exemplo, uma multa ou não uma multa, a um direito ou não um direito, Eu acho que ou sim. a um dinheiro ou não um dinheiro? Isso, de certa forma, vai começar a naturalmente ganhar no fórceps, esse peso, essa interpretação, de tal forma que não vai ser qualquer um que vai coletar um dado, vai informar alguma coisa, a pessoa vai Eu, querer
hoje uma certificação, vai querer contratar uma auditora grande e etc., que assine embaixo. E isso vai ter um preço, né? Isso vai ter um custo financeiro muito elevado. Não, Gustavo, eu acho que sim, tá? Talvez a melhor linha de argumentação para convencer sobre a importância do que a gente está fazendo e sobre a efetividade de registrar os dados dessa forma, vamos dizer assim, preocupada com rastreabilidade, com imutabilidade, com garantia ali da origem de onde esse dado vem, talvez a abordagem para convencer as pessoas deva ser mais parecida com aquela abordagem que os inventores lá do século XIX usavam para fazer as grandes apresentações de energia elétrica, por exemplo. Thomas Edison não ia lá dizendo, eu inventei um dispositivo que vai substituir as velas. Não, eles simplesmente fechavam a praça, botava a praça toda ali no escuro, e ele apertava um botão e a praça se iluminava. E a partir daquele momento ali, ninguém mais discutia sobre se luz elétrica vale a pena ou se vela é melhor, sabe? Ó, está acontecendo, é real e a gente vai migrar para isso. Então, acho que talvez o caminho de uma revolução silenciosa, que, enfim, as pessoas chegam lá e o negócio está pronto, seja um caminho mais assertivo para a gente chegar nesse objetivo. Por exemplo, chegar no órgão ambiental já com os dados prontos num banco de dados, por exemplo. A diferença que eu vejo, e belo exemplo esse do Thomas Edison, eu não conhecia esse exemplo, inclusive, mas já vou pegar na biblioteca aqui dos meus exemplos, acho muito legal essas comparações, mas no que se refere, assim, por exemplo, hoje existe muito interesse político por detrás que não quer que essa ideia se materialize. Eles não vão deixar o Thomas Edison acender as luzes, eles vão pedir autorização para o Thomas Edison, o Edison vai ter que pedir uma autorização e vai ter que convencer algum burocrata de como é que é aquela solução para que ele possa apresentar. Então, de tal forma que assim, os caras estão lá, agora na COP, lá tentando desenvolver algum protocolo político e tal, e só um pouquinho. A discussão está num nível, mas eles estão buscando a solução sem se dar conta que já existe muita solução. Muitos dos problemas já poderiam ter sido resolvidos se eles conhecessem algumas soluções, e eles não conhecem. Então, tipo assim, o que eu quero mais ou menos ilustrar aqui, eu queria a opinião de vocês acerca disso, é o quanto o analfabetismo tecnológico dos grandes líderes afeta a construção de boas políticas. E isso, para mim, é uma das grandes lacunas que se tem de gaps. Né? Então, aqueles caras, não estou nem falando do nível de pesquisa e no nível político, estou falando do nível de alfabetismo mesmo. Né? O cara vai em IA, IA é trend, os caras nem sabem o que estou falando. Bota IA porque o cara do marketing lá da campanha mandou botar, não, tem que falar IA. Entendeu? Nem sabe o que está falando. IA sem dado estruturado é hype, entendeu? É tipo assim, então assim, se a gente fala em rastreabilidade da informação, a gente fala em resolver problemas. Cara, foi o Bernardo que gerou esse dado, foi o Wilson que gerou esse dado, foi o Gustavo que gerou esse dado. Muitas vezes, eles não querem isso. Eles não querem saber que foi o Wilson, que foi o Bernardo. Eles querem que alguém assine. E aí, dependendo do convencimento, foi o Bernardo, dependendo da coisa, foi o Wilson. Então, eu acho que muitos, talvez, da dificuldade do Thomas Edison ir lá e apresentar isso de forma concreta e clara, está aqui a solução do problema, paira um pouco sobre essa perda de poder discricionário que alguns líderes vão ter. E, assim, não digo só os líderes, digo nações, né? Então, a gente teria que entender, assim, como que essas pessoas que estão desenvolvendo, que trabalhando com tecnologia, ou que tem um certo pé já dentro dessa construção de políticas, poderia ir semeando essa forma de ver e de resolver os problemas para esse mundo. Né? O Wilson trabalha no Metro, uma instituição grande, uma instituição séria, mas ele enfrenta desafios diários entre o gap, entre a área de alta administração e o pessoal da pesquisa. E muitas vezes não é nem por mal, né, Wilson? É uma questão meio que natural. A pessoa fica focada naquilo que ela enxerga, que é aquilo que tu falasse, né? Se tu não consegue medir, não consegue enxergar, materializar, praticamente não existe para ti. Né? Isso é muita verdade. É bastante curioso esse ponto que vocês trouxeram, né? Porque eu entendo assim que ele passa primeiro por um entendimento dos impactos intrínsecos a qualquer tecnologia. Né? Isso é uma coisa curiosa, se a gente pegar qualquer exemplo na história, seja o que for, né? Porque às vezes a gente cai naquele engano de achar que tecnologia é uma coisa do nosso tempo.
Mas não, né? Possivelmente os nossos primeiros ancestrais lá atrás, que dominaram o fogo e conseguiram fazer do fogo uma ferramenta útil, eles estavam ali lidando com uma tecnologia poderosíssima que, de certa forma, os efeitos chegam até nós no momento, né? Porém, quando essa tecnologia aparece, num primeiro momento que você tem essa disrupção tecnológica, você tem diferentes reações por parte das pessoas, e dois grupos ali são majoritários, né? Um que é o grupo que acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas, então ela vai definitivamente, né, mudar tudo que a gente conhece, que a gente nunca mais vai ter aqueles mesmos problemas que a gente teve anteriormente, e o outro grupo que acha que do jeito que está hoje está bom, e que a gente não precisa de mudança, que a gente não precisa de nenhuma transformação. Curiosamente, esses dois grupos, eles são os que falam mais alto, né? Ou seja, talvez uma abordagem mais pragmática de você pensar em como a tecnologia pode te ajudar de forma positiva, ou de como você avaliar aquilo que precisa ser mudado em função da tecnologia, nem sempre é o grupo que consegue se destacar mais fácil. Então, no primeiro momento, a gente tem o pessoal que puxa o hype, né, que é como o Gustavo falou, que sai por aí dizendo que a IA vai resolver todos os nossos problemas sem nem entender direito o que é IA, e o grupo que acha que a IA vai acabar com o ser humano, vai nos desumanizar, nos descaracterizar como a gente é e destruir a civilização como a gente conhece. Possivelmente os dois grupos estão errados. Tá? A resposta, se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse ir para o futuro e ver o que aconteceu, é algum processo intermediário ali entre um e outro. Né? E a gente vive hoje nesse momento característico, trazendo novamente para a realidade. Né? A gente tem aí várias tecnologias que surgiram nas últimas décadas, que poderiam, em muito, facilitar o trabalho que a gente faz hoje em termos de monitoramento ambiental, de coleta de indicadores ambientais, de prestação de contas relacionadas a essas informações. E as pessoas acabam tendo diferentes visões sobre isso, se elas são válidas ou não. O exemplo do barquinho, fazendo ali coleta de indicadores ambientais, é ótimo, né? Acho que foi o Bernardo que comentou. Alguns anos atrás, em um projeto de pesquisa que a gente desenvolvia com uma empresa expressiva, de tamanho expressivo aqui no Brasil, que dependia do monitoramento de barragens e taludes, a gente, conversando com eles, descobrimos que o procedimento deles de coleta desses indicadores ambientais era literalmente um camarada com um barquinho que fazia um trajeto ali em torno de uns 70 quilômetros de um reservatório de água, afundava uma trena na água, via até onde aquela trena ficava molhada, recolhia a trena, anotava aquele dado numa planilha de papel, uma prancheta de papel, e retornava ali para a base com seu barquinho. Aí quando você fala, olha, você sabia que hoje existem sensores que você pode deixar ali como boias em determinados pontos, aqueles sensores estão fazendo aquela medição e transmitindo aquela informação para você em tempo real, sem você precisar ter todo esse trabalho. E mais do que isso, né, você não tem a preocupação do camarada ali na hora que olhou a régua, em vez de anotar 2,5, ele anotou 5,2 e a informação veio totalmente equivocada, né? E alguém fala, opa, essa tecnologia existe, então eu quero pôr ela em tudo, quero fazer tudo com ela a partir de agora. E tem o cara que fala, não, eu não quero essa tecnologia, ela vai tirar o emprego do camarada do barquinho, né? Imagina o que ele vai fazer agora, já que a gente não precisa mais que ele faça esse trabalho, porque tem ali um sensor fazendo o trabalho dele. Então, muito do dilema, Gustavo, que a gente observa, inclusive nas instituições, tanto de governo como de pesquisa, e muitas vezes com os empresários também, talvez a falta do entendimento da tecnologia e de ver como ela pode ajudá-lo, que tanto no sentido de você ter uma solução mais ágil para obter informação, você poderia também ter o cara do barquinho fazendo um trabalho muito mais com valor agregado, lidando ali talvez com uma informação mais precisa e algo que fosse até inclusive melhor para ele em termos de realização de trabalho. Né? Sim, é Um isso aí. exemplo que eu gosto de usar nas minhas aulas, né, eu mostro duas fotos para os meus alunos de um trabalhador rural com uma enxada, cavando a terra, e um trabalhador rural dirigindo uma colheitadeira dessas modernas, com vários displays, painéis e tudo mais. Né? E mostro, eles estão essencialmente fazendo o mesmo trabalho, mas com tecnologias distintas. Um está usando uma tecnologia que surgiu lá junto com a Revolução Agrícola, a enxada, de mais de 4.000 anos, e o outro está usando uma tecnologia super recente, aí de 2 décadas para cá. E as perguntas são, qual deles é mais produtivo? Evidentemente, o cara da colheitadeira consegue fazer um trabalho muito mais rápido do que o cara da enxada. Ok, aí estão esses valores. E a última pergunta que eu faço é, geralmente, se você fosse fazer o trabalho deles, qual dos dois você queria ser?
O cara com a enxada ou o cara com a colheitadeira? E a grande maioria responde que quer ser um cara com a colheitadeira. Eu falo, mas o cara da enxada está ali, tomando sol, ao ar livre, fazendo exercício físico, o trabalho dele não é melhor? Não, não é. Tá? Então, quando a gente pensa em termos práticos, né, eu acho que ter uma postura mais aberta à tecnologia, no sentido de conhecê-la, entender o que ela pode trazer de vantagem Isso. e tentar adaptá-la, seria o caminho. E isso é difícil convencer. Curiosamente, não é o preço o problema, porque a gente vê hoje empresas com um grande poder de capital, um grande poder financeiro, usando tecnologia da idade da pedra. Não, o problema não é a falta de dinheiro para investir, é realmente uma cultura de entender a tecnologia e aceitar que ela pode melhorar bastante a forma como o trabalho é feito. E nesse sentido, eu queria compartilhar e provocar vocês também sobre uma abordagem que não é clara a nossa seara, mas ela vale a discussão, porque é uma conversa aqui de alto nível, no sentido de que a gente fala daquilo que a gente conhece, domina aquilo que a gente consegue e se sente seguro, que é, nesse caso aqui, tecnologia, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco no ponto do blockchain específico, como que se adere ao que a gente está falando, mas eu queria fazer uma provocação meio que paralela a tudo isso, mais a cunho de reflexão mesmo, quando um legislador, um político, ele está recebendo essa informação e essa solução, nós entregamos aquilo como algo assertivo, algo objetivo, algo prático, algo que é quase inquestionável por ponto de vista da lógica. No entanto, a gente acaba esquecendo que a dimensão e a realidade que eles vivem não é uma conta tão simples de 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 é igual a algum número que vem depois. Aí a gente vai ver se vai ser 2. Pode ser 2, mas não quer dizer que vá ser 2. Por quê? Porque daqui a pouco eu posso tirar o 1 do meio do caminho, ou aquele 1 lá é 1, mas tem um sei lá, sobre 0, algo assim. Então, e o que é isso no mundo deles? É o conflito de interesses. São os interesses políticos. É o toma lá da cá. Olha só, se tu manter a enxada, eu te garanto irrigação, pivô de irrigação. Opa, como assim? Não, só um pouquinho, porque o dono da tecnologia de pivô de irrigação é o mesmo dono das enxadas. E ele fez um pacote negocial com o fornecedor e disse o seguinte: quebrar aqui, que é onde as margens estão ruins, eu vou te quebrar lá. O que o dono da fazenda diz? Cara, fica com as enxadas. Porque eu preciso mais do pivô de irrigação. Aí é uma conta que o cara que está querendo vender lá a colheitadeira não consegue compreender. Porque ela está num nível específico, escopado. E o político que está ali, eu não estou tirando que nós não devemos catequizar e levar esse assunto à tona para poder se materializar nas coisas. Muitas vezes vem ranços do passado, ranços, digo, culturais, negociais, né? Questões de transição, se fala muito em transição energética, porque a gente sabe, não é carro elétrico o problema. Eu fui para a Europa agora recentemente, fui tentar pegar um carro elétrico lá para fazer uma viagem um pouquinho mais longa, passei um perrengue, entendeu? Ó, intencionalmente, que era um carro elétrico, né? Foi complicado, foi bem complicado. Financeiramente falando, por quê? Mas é mais barato o combustível? Sim, mas é o seguinte, primeiro, o carro está mais caro para alugar. Segundo, tu tem que parar nos lugares e tu acaba fazendo com que a tua viagem fique mais cara. Tu tomou um café, tu não sei o quê. Então não está funcionando bem. Tinha estação de recarga? Tinha, mas ainda precisa de um processo de transição, né? E essa questão de jogar na mesa dos tomadores de decisão de alto nível algo que promete ser, na verdade, ou apresenta ser uma solução meio que lógica para determinado assunto, muitas vezes, para o panorama que ele analisa, não quer dizer que seja. Então, a gente tem que tentar se solidarizar nesse contexto de entender a problemática que eles estão vivendo, e eu falo isso no âmbito da COP, no sentido de que fala que tem linhas que dizem que o aquecimento global está acontecendo ok, não é um grande problema, como dizem. Tem gente que simplesmente diz que não está acontecendo. Tem gente que está acontecendo, que a gente vai todo mundo morrer, que não tem mais o que fazer. Então, assim, é uma sopa de letrinhas bastante difícil de se lidar, né? Tem aquele cara que polui, tem aquele cara que está afundando, tem aquele cara que polui, mas também contribui para despoluir. Tem aquele que polui, não contribui, diz que não está acontecendo nada. E tem aquele cara que não polui, se dá mal e fica ali. Então, assim, são uma série de questões que eu acho que a tecnologia ela vai até um certo ponto. A tecnologia, depois a tecnologia vai vir, então, essa questão da metrologia bem desenhada, com processos, vai seguir as normas técnicas bem desenhadas, para pelo menos tirar do debate político a dimensão da solução tecnológica e procedimental, e deixar para eles resolverem apenas as questões sociais. E isso eu tenho certeza
se fosse levado para um outro nível, já seria uma grande forma de viabilizar melhor o debate construtivo para esse pessoal. Pelo menos vejo dessa forma, né? Mas eu queria, para a gente não se estender tanto nesse assunto mais assim de político, não tão tecnológico, eu queria falar um pouco sobre como a gente vê tudo isso que a gente falou sobre rastreabilidade e imutabilidade dos dados e volume de informação. Como que vocês veem essa tecnologia que não só a IA não digo nascendo, mas ela está em voga nesse momento? Como que a tecnologia de blockchain, como ela está estruturada hoje, com essa evolução que ela teve primeiro muito focado com cripto e bitcoins, mas hoje já tendo aí uma infraestrutura um pouco mais ramificada e preparada para atender outras esferas de dados. Como que vocês enxergam essa possibilidade de integrar com sensores e coisas do tipo? Gustavo, eu vou pedir a permissão de vocês, né, para voltar no ponto anterior ali, já que tu fez uma provocação, agora eu quero responder essa provocação, tá? Bem. E vamos fazer um vínculo com aquele exemplo que o Wilson trouxe do sujeito lá no barquinho medindo com uma trena, né? E isso casa perfeitamente com um problema que o Gustavo trouxe logo a seguir. Muitas vezes, né, o tiozinho do barco sabe que essa tecnologia existe, mas ele mede com a trena porque existe um procedimento metodológico que diz que ele tem que medir com aquela trena. É verdade. Tá? E assim, se ele medir com esse sensor de boia e mandar para o órgão ambiental, o órgão ambiental vai devolver dizendo que o procedimento previsto no termo de referência não foi seguido. Então, ele é obrigado a medir daquele jeito, por menos que ele goste. Sim. Né? Então, e aí eu acho que entra muito a questão justamente do legislador, de quem toma essa decisão, porque daí a gente está entrando na seara do órgão ambiental, que é uma questão política, sim, mas é um outro tipo de política. É uma política que muitas vezes pode estar associada a algum gosto por uma forma de fazer, né? Alguma preferência metodológica. Não, a gente sempre usou esse método é o que funciona, e ponto, a gente vai seguir com esse método, né? E assim por diante. Então, eu acho que isso que eu estou trazendo aqui casa com esse ponto que o Gustavo mencionou ali logo antes, que muitas vezes, ok, existe a possibilidade de ter um interesse, existe a possibilidade do órgão ambiental realmente preferir aquela metodologia porque, enfim, sempre usou ela, se sente mais à vontade, mas também existe o viés da ignorância, que é o de desconhecer aquela solução. Né? E muitas vezes, para quem está de fora, é muito difícil entender por que as decisões são tomadas, se por conveniência ou por ignorância. E daí tu soma isso a um gestor público que muitas vezes vai ser um deputado, um senador, que não tem formação específica na área de tecnologia, ele se vê obrigado a tomar uma decisão sobre isso. Né? Então, realmente fica muito confuso o caminho que deve ser tomado e é quase que inevitável a necessidade de existir alguma forma de lobby para convencer para que isso aconteça. É isso aí. Essa questão da regulamentação, né? Eu acho que vale algum comentário ali também, aproveitando, Bernardo, pegando carona no que você mencionou. A boa regulamentação, ela é aquela que vem em atendimento a uma demanda expressa da sociedade, devidamente caracterizada. Né? Ou seja, não faz sentido a gente pensar numa regulamentação simplesmente por regulamentar. Eu acordei hoje aqui, não tem o que fazer, tem um dia bonito lá fora, vou escrever um regulamento técnico. Né? Isso não deveria existir. Tá? Eu estou dizendo não deveria porque a gente sabe que às vezes algumas coisas de regulamentação aparecem na nossa frente e a gente se pergunta como aquilo chegou a se tornar daquele jeito. Né? Mas geralmente aquilo pode ter começado lá atrás por solicitação de alguém ou de alguma parte que num determinado ponto ali se sentiu preocupado com aquilo. Né? Como uma conversa algum tempo atrás que eu presenciei, né, na minha realidade de trabalho no Inmetro, de uma pessoa que queria uma regulamentação para fabricantes de cauda de sereia. Não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, né, uma novela que ficou famosa, ela tinha uma personagem que vestia uma fantasia de sereia e ficava nadando no aquário. E na época que essa novela estava no ar, criaram essas caudas de sereia como brinquedo para as crianças. Né? As meninas queriam geralmente ali uma cauda de sereia para nadar.
E alguém percebeu que aquilo tinha um risco sério de causar afogamento da criança. A criança se afogar na água, porque aquilo tirava totalmente o movimento, a capacidade dela nadar. E aí alguém apareceu com essa ideia: a gente precisa criar um programa no Brasil de regulamentação de cauda de sereia, de dizer como que os fabricantes vão fazer isso, né? E, por sorte, foi uma ideia que não foi à frente, mas ela tinha um apelo muito forte, que era: vocês não estão preocupados que as nossas crianças morram afogadas por causa disso? Né? E, por incrível que pareça, muita coisa de regulamentação nasce por causa de um argumento parecido, do tipo: você não tem medo que uma criança seja eletrocutada botando o dedo na tomada? Então vamos criar todo um regulamento, um arcabouço de regulação para mudar as tomadas do país todo. Tá? E tu entende que essa questão é interessante, né? Sim, porque isso vem, às vezes... Você não tem medo? Defina medo e você ter. O que é ter? Ter é um conceito, tipo assim, eu tenho vários medos dentro de uma escala de 0 a 100, 0 a 1000. Eu tenho esse, a tua escala é outra. Bernardo, tu tem medo de surfar uma onda grande? Tem, talvez eu não. É difícil, né? É difícil a gente escolher. Exato, mas o ponto é que muitas vezes a regulamentação ela surge, né, a partir talvez de uma necessidade que foi colocada e que não foi devidamente analisada. Então, às vezes você chega lá e existe um método ruim de medição baseado em trena, porque naquele momento o camarada que teve lá que escreveu um regulamento, às vezes às pressas, só conhecia a trena. E é por isso que uma das preocupações que o nosso grupo no Inmetro tem, né, a gente trabalhar com pesquisa, a gente sempre argumenta: olha, nós precisamos conhecer a tecnologia, porque em algum momento isso pode surgir para nós como sendo um clamor da sociedade. Queremos que os dispositivos IoT que trabalham com uma frequência de raios gama, X, beta em qualquer área ali, qualquer região, tenham tal regra para serem comercializados no Brasil. E aí alguém tem que já ter estudado isso, pesquisado, para poder ou dizer: não, isso é de fato uma reivindicação legítima, ou isso de fato não faz sentido. É por isso que a gente tem tanto essa preocupação em conhecer tecnologias relacionadas a sensores, relacionadas à aquisição de dados, o próprio blockchain, porque se amanhã ou depois, né, alguém disser: a partir de agora todo mundo tem que usar blockchain porque se tornou uma imposição regulatória, a gente poder opinar e dizer: olha, até que ponto é interessante ter uma regulamentação ou não nesse sentido. Sim. Então, por isso, a Inclusive, necessidade de conhecer. Falando sobre essa questão da tecnologia, até que ponto, então, tu enxerga a tecnologia de blockchain como algo alinhado com esses desafios ambientais que nós falamos agora, sobre dados e coleta de informação? Então, Gustavo, o blockchain ele é uma tecnologia voltada especificamente para o conceito de confiabilidade, né? Se a gente tivesse que tentar resumir blockchains em uma palavra, eu diria que é confiança. Infelizmente, a maior parte das pessoas só tem conhecimento do blockchain no aspecto das criptomoedas, que é a aplicação mais famosa. E muitas vezes as pessoas até confundem a tecnologia com a ideia da criptomoeda, que na verdade é só uma aplicação. Ou seja, às vezes você fala para alguém: olha, estamos trabalhando com blockchain para indicadores ambientais. E a pessoa fala: mas você está fazendo Bitcoin, indicador ambiental, né? Como que isso funciona? E não tem uma coisa a ver com a outra, né? Na verdade, o blockchain é uma tecnologia de armazenamento de dados que te dá um grau muito grande de confiabilidade de que aquela informação não passou por uma adulteração, não foi corrompida, não foi modificada acidentalmente durante o processo. Então, essa palavra, essa definição, se você se lembra do que nós conversamos há poucos minutos atrás, é o conceito de rastreabilidade de dados. Então, se eu tenho um problema que eu preciso da rastreabilidade, ou seja, olha, estou aqui analisando um relatório ambiental de uma empresa emitido há 3 anos atrás, e estou achando que esses dados estão com problemas. Por algum motivo, eles não estão parecendo confiáveis para mim. Você tem evidências de que esses dados são rastreáveis, né? O que eu estou perguntando: você consegue me provar que, de fato, esses dados vieram de algum processo de medição formalmente estabelecido, executado de forma correta lá 3 anos atrás? Puxa, isso tem muita coisa para greenwashing. Isso tem muita coisa a ver com esse combate a greenwashing, por exemplo, que é uma coisa que está em bastante debate hoje em dia. Exato. Ou seja, se você em algum momento desconfia da informação, o blockchain passa a ser uma solução muito interessante para você. Então, se
na área ambiental, ou seja, em qualquer outra área, uma das grandes preocupações é estar trabalhando com informações confiáveis, vamos sentar e vamos conversar se não é o caso da gente adotar uma solução baseada em blockchain, de repente ela resolve o nosso problema. Bernardo, tu vê essa questão no dia a dia do teu trabalho, assim, como é que tu enxerga, por exemplo, a aplicabilidade dessa rastreabilidade no cotidiano? Eu sugeri o exemplo do greenwashing, que foi uma coisa que me veio à cabeça agora, no sentido de que é um drama, né, dessas pessoas falando sobre crédito de carbono e relatórios de sustentabilidade de empresas que muitas vezes podem estar sendo apenas uma forma de fazer uma lavagem verde com dados e informações que não podem ser auditáveis. E o blockchain entrando nessa seara aí, conforme os argumentos do Wilson, ele já minimiza bastante essa possibilidade. Como tu enxerga isso na prática? Bom, para fechar essa cadeia, né, realmente, o blockchain ele te garante essa rastreabilidade, essa imutabilidade da informação que está escrita nele, né? Ele não tem como exatamente controlar quem escreve, se aquele dado foi originado de forma fidedigna, né? Mas uma vez que nós temos algum dispositivo que está integrado a essa tua rede blockchain, esse dispositivo, ele tem alguma forma de identificação única, tá? Que impede que ele seja ao longo do tempo substituído por um outro dispositivo que possa se passar por ele. Eu acho que sim, nós temos uma solução bem robusta de coleta de dados ambientais que são com um atestado da cadeia de perdão, como é que é o termo mesmo? Cadeia de custódia, né? Nós conseguimos atestar toda essa cadeia de custódia à medida que a gente tem dispositivos que tenham um ID único, né, uma forma de se identificar unicamente nessa rede e que nenhum outro dispositivo, por sua vez, consiga se passar por ele. Então, somando esses pontos, junto ao blockchain, nós temos uma solução aí que, eu sei, não existem balas de prata, mas essa solução aí, ela é algo muito próximo de uma bala de prata para resolver esse problema. E dos desafios de implementação, por exemplo, assim, se fala muito na questão do consumo das redes blockchain, se fala muito na questão da velocidade que elas conseguem entregar essa solução, e hoje em dia a gente vive num mundo em que a troca de dados é muito rápida, muito dinâmica, né? E o volume de informações está muito alto também. Então, como que se pode, por exemplo, não sei, né? A gente trabalha de uma forma, mas daqui a pouco tem outras formas de se trabalhar por camadas, né? Sei lá, ou diversas redes interconectadas, cada uma atingindo atuando de um propósito. Mas como que essa arquitetura, né? Acho que desmistificar um pouco essa questão do blockchain como uma única solução linear, alguma coisa, ela poder fazer outras frentes se conectando com dispositivos IoT, até mesmo a questão da figura do smart contract, poder trazer isso um pouco para o pessoal que está aqui nos escutando. Sim, eu acho que a gente pode tentar trazer algum exemplo mais simplificado, né? Porque realmente são muitas aplicações possíveis e, inclusive, são muitas maneiras da gente registrar um mesmo dado, né? A gente pode registrar o dado de forma granular, ou então a gente pode gravar toda uma janela temporal que atende um determinado critério, né? Vamos pensar num dado mais simples, como, por exemplo, a medição de temperatura, né? Ou a medição de um parâmetro num reservatório, feito através de uma sonda que está ali dentro desse reservatório o tempo todo. Essa sonda lê a turbidez da água, vamos dizer assim, e manda essa informação para o blockchain. Tá? O blockchain, nesse sentido, ele vai atuar basicamente como uma base de dados. Tá? Ele vai ser um banco de dados, antes de mais nada, com a característica de que essa informação não pode ser revertida posteriormente, não pode ser adulterada. Possibilidades que a gente tem aí. Vamos dizer que, por alguma razão, o órgão ambiental que cuida daquele reservatório, vamos dizer assim, sobre o qual aquele reservatório está ali na alçada dele, cria lá que a turbidez tem que obedecer um certo parâmetro, vamos dizer, um certo valor. É possível, né, criar algum tipo de automação, né, já usando o smart contract mesmo, que sempre que for medida um parâmetro de turbidez maior do que tanto ou menor do que tanto, isso vai gerar um alerta para o órgão ambiental que vai mandar uma equipe no local
para verificar o que está acontecendo, porque pode ser que esteja ocorrendo algum tipo de crime ambiental, enfim, alguma coisa não está legal naquele reservatório. Ou então, tendo um pensamento assim mais audacioso, mas claro, uma coisa bem mais futurista, fazer com que as próprias licenças ambientais elas sejam autuadas automaticamente através da leitura desses parâmetros em tempo real, né? Então, o Isso abre blockchain portas, acaba sendo inclusive, né? só uma pecinha nesse quebra-cabeça todo. Desculpe te interromper, mas já Sem pegando o gancho problemas. para não perder, a própria seara do novo licenciamento ambiental que fala de autolicenciamento, ela pode se alicerçar nessa tecnologia, nesse tipo de solução, porque muito se questiona que o autolicenciamento vai se colocar em risco tudo aquilo que foi construído, e eu entendo, por um lado, esse receio, entendo realmente, porque autolicenciamento, pô, quem é que vai se autolicenciar contrário aos seus interesses? É meio complicado isso. Mas, por um outro lado, a gente sabe que existe cada vez mais pressão para fluidez econômica, competitividade internacional, e a gente tem um afunilamento do poder público em termos de dar vazão a tudo que é gerado, e a gente tem cada vez mais dados sendo gerados hoje em dia, então realmente acaba sobrecarregando em demasia os entes reguladores que sofrem pressão para que a coisa ande, então tem duas contas para serem fechadas, aí entra o legislador propondo, então, a possibilidade de um autolicenciamento, e sem dizer muito bem como que isso funcionaria. Mas, agora, já parando para pensar e provocar até essa conversa, que talvez a tecnologia de blockchain sendo utilizada pelos órgãos ambientais como ferramentas, pelo menos acessórias, para trazer essa segurança que eles precisam para aprovar ou não aprovar, seria uma bela de um apoio, né? Com Sem, certeza. sem dúvida. Wilson, pode ficar à vontade aí. Aproveitar, Bernardo, fazer alguns comentários, né? O Gustavo puxou ali várias possíveis linhas de discussão, né, para a gente trazer. Um aspecto importante do que você falou, Gustavo, que eu acho que é legal a gente discutir, né, e até trazer como informação, às vezes, para as pessoas que não sabem disso, a ideia de que o blockchain ela é uma tecnologia não sustentável, no sentido de que ela consome muita energia, ela é verdadeira apenas para algumas plataformas blockchain muito específicas, geralmente associadas a criptomoedas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pega dados, né, estatísticas referentes ao Bitcoin, que o Bitcoin consome hoje de energia, de repente já seria o suficiente para você manter ali, né, as luzes acesas de um país de porte expressivo, digamos assim, o que é verdade. Tá? Porém, o Bitcoin ele não é a única tecnologia blockchain disponível que a gente tem hoje. Muito pelo contrário, a gente hoje tem a opção de trabalhar com diferentes plataformas blockchain que se comportam de forma muito diferente, principalmente no quesito de sustentabilidade, ou seja, plataformas que conseguem ter um desempenho, às vezes, muito melhor do que o Bitcoin, consumindo um volume de energia pífio quando comparado a ele. Tá? Hoje, por exemplo, né, a gente tem possibilidade de usar ferramentas de blockchain, onde eu, você, o Bernardo, ali, cada um entra com 3 computadores ligados e montamos uma rede blockchain nossa que vai funcionar com o mesmo grau de segurança que você teria de confiabilidade numa rede global, como, por exemplo, do Bitcoin ou do Ethereum. Tá? E consumindo o que aqueles 9 computadores ligados na energia consomem, nada mais do que isso, né? Então, a primeira coisa, talvez, para a gente tirar o mito, né, é de que blockchain seria uma tecnologia contra o conceito de sustentabilidade, e não é, né? Muito pelo contrário. O segundo, né, o próprio Bernardo falou, o blockchain ele Desde que tem que bem ser visto estruturados, é claro, né? bem estruturado, com certeza, né? E planejado para o problema que se quer resolver, né? O Bitcoin ele funciona daquele jeito por causa de um propósito específico que era permitir que pessoas do mundo todo fizessem transações financeiras com ele, né? Mas se você pensa numa rede blockchain que o propósito é coletar dados de indicadores ambientais e garantir que aqueles dados estão confiáveis, né, são confiáveis, é um propósito totalmente distinto e com certeza uma arquitetura computacional distinta. Né? Além disso, como o Bernardo falou, o blockchain ele é uma parte da solução, mas é uma parte que te dá um recurso significativo de ferramentas. Primeiro, na questão de você controlar tudo aquilo que foi armazenado, uma vez escrito, e vincular esse dado à sua origem por meio de mecanismos como assinatura digital, criptografia, certificação de chave pública e por aí vai.
né? Outras ferramentas ali que o blockchain permite incorporar, como o próprio Bernardo explicou, a parte de contratos inteligentes, ou seja, você poder automatizar mecanismos dentro do próprio blockchain que são executados de forma automática e a melhor parte de tudo é que eles são auditáveis. E talvez nisso, né, nesse aspecto da autocertificação, como vocês discutiram, o contrato inteligente ele traz uma solução interessante porque ele permite você implementar, de repente, um processo de autocertificação, de autoverificação, mas que é um processo auditável, que é algo que você não consegue fora do blockchain. Tá? Se um camarada hoje traz para você um documento onde ele auto se declara em conformidade com alguma regra, você depende apenas de confiar nesse camarada. Mas se esse processo é feito dentro de um blockchain por um contrato inteligente, você pode verificar se aquele processo foi feito de forma correta e auditar. Então, aí você passa a ter alguns recursos, né, que a gente não tem no arcabouço normal, onde você não usa esse tipo de tecnologia. Então, eu entendo que o blockchain agrega muito nesse aspecto de trazer essas vantagens, né, em termos de solução. É possível configurá-lo para ter um desempenho dentro daquilo que você necessita. Você pode conjugá-lo com outras ferramentas que já existem, ou seja, se você tem, por exemplo, um cliente, um sistema que já está implementado com bancos de dados tradicionais, o blockchain pode entrar nesse sistema como sendo um acessório, sem a necessidade de que todo o sistema seja reescrito para dentro do blockchain. Então, é possível montá-lo como solução. Essa solução, essa possibilidade de servir de apoio para esse tipo de geração de informação, e cada vez mais temos esses dados, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem uma pressão muito grande, uma geração de informação muito grande, cada vez mais sensores, mais equipamentos autônomos, e essa questão da rastreabilidade de quem gerou, né? A identificação, a pessoalidade daquilo, e a tecnologia poder entregar isso. O blockchain fica cada vez, pelo menos para mim, não sei se vocês concordam, mais cristalino, que ele pode ser realmente a espinha dorsal dessa infraestrutura tecnológica, não digo tecnológica, mas digital, das informações ambientais que se precisam, não informações, mas essa infraestrutura digital para esses desafios ambientais do futuro, né? Porque, por exemplo, a gente fala lá da boia, aquela boia já é um dado. A tecnologia da boia, que mede automaticamente, que está bem calibrado, tudo bem, mas ela tem uma informação. O que fazer com ela? Quem registrou? Aonde ela está? Onde ela foi armazenada? Isso, se bem estruturado, bem arquitetado, o blockchain entra nisso, porque ele dá aquela questão da pessoalidade, identifica, né? Ou seja, o dono da boia, o dono da pessoa, o dono da informação, o dono do reservatório, enfim. Ele interconecta isso, por exemplo, pode interconectar isso com via smart contract, por exemplo, uma licença ambiental, como o Bernardo comentou, se por exemplo, o índice tal ficou acima do padrão, a licença por si só já é alguma notificação, algo do gênero já acontece por meio de um smart contract. Então, já resolve uma boa parte do problema para os entes do governo. Mas, ao mesmo tempo, ele também já serve como elemento, digamos assim, seguro de informação e rastreável para um data lake global, por exemplo, de mudanças climáticas ou enfim, não só de mudanças climáticas, mas de desmatamento, de emissões, depende da aplicação que se for dar, né? E, ao mesmo tempo, ele é super auditável publicamente, porque a gente pode modular a rede blockchain para que ela opere num determinado nível para quem gerou o dado, para aquele que fiscaliza o dado e para aquele que simplesmente tem acesso à rede porque é o morador da região e quer saber se o nível de reservatório aumentou ou diminuiu. Então, assim, eu creio que é de fundamental importância realmente a gente cada vez mais catequizar isso. Eu não quero só puxar a brasa para o blockchain, mas já puxando, né? A gente até escreveu um livro, eu tenho que te mandar esse livro, né? Em que um dos capítulos eu escrevi sobre a aplicação da blockchain na área de meio ambiente, bem legal ficou, com o Thiago, inclusive, nosso parceiro aí. Mas, e ele fala um pouco justamente disso, levar a tecnologia de uma forma catequizando aquelas pessoas que já trabalham, de certa forma, com tecnologia, mas não com a tecnologia de blockchain propriamente dita, mas também, daqui a pouco, por que não, para aqueles caras que estão construindo as normas técnicas, construindo as grandes normativas, né? Mas, realmente, eu vejo que a tecnologia ela está aí, a gente precisa, de certa forma, levar isso a grande público, apresentando essas possibilidades. Do ponto de vista, agora, para a gente começar a encerrar assim, um pouco também a nossa conversa, não se estender muito, a gente tem um projeto, né, de conexão de sensores. Desse projeto de conexão de sensores e reescrever numa rede blockchain, o que vocês veem como o maior desafio prático para se empreender esse tipo de solução, tanto no contexto tecnológico,
desafios tecnológicos, quanto no contexto brasileiro. Assim, como é que vocês enxergam isso? Tanto tu, Wilson, e tu, Bernardo. Começa, Bernardo. Eu puxo primeiro. Pode ir primeiro aí, Wilson. Bom, essa parte do sensor, Gustavo, ela é muito interessante, né? Porque um sensor, ele te descreve uma informação do mundo real. Tá? Então, se a gente for fazer essa abstração, talvez a diferença de um sensor e de qualquer outra fonte geradora de dados é que o sensor ele está te trazendo uma informação do mundo real para o mundo digital. É diferente, por exemplo, de eu fazer um post numa rede social, que de repente eu pego uma foto minha que já é uma informação digitalizada, posto, escrevo um texto e aquela informação ela é nato digital, ela sempre esteve digitalizada. O sensor não, o sensor ele traz para você uma informação que em um determinado momento ela era algo físico ou químico ou uma junção dos dois ou algo biológico e aquilo foi transcrito para uma representação de uma medição, para uma grandeza física e escrito no formato digital. E até então essa informação ela chega a você. Todo esse percurso que ela corre é um ponto de fragilidade, tá? Ou seja, entre o processo que você tem de realizar uma medição, do sensor te registrar uma informação, até que essa informação esteja salvaguardada em algum banco de dados, em algum repositório, é um caminho de guerra ali, é um espaço aberto que qualquer coisa pode acontecer com ela. Por isso a preocupação, né, que nem você perguntou, qual é uma das principais preocupações? É como você garante, ou como você tenta garantir, que aquela informação do mundo real passou por um processo de digitalização e foi armazenada de forma confiável. Tá? Isso, em termos técnicos, para quem estuda blockchain, o pessoal chama de problema do oráculo. Porque nesse modelo, quando a gente fala de uma informação do mundo real que chega para o blockchain, ela precisa vir a partir de um elemento, uma entidade confiável, que a gente chama abstratamente de oráculo, e quando a gente fala de um sensor, ele nada mais é do que um oráculo para o blockchain. Tá? Como que a gente protege esse camarada? Né? E aí você evoca um problema que a gente já tem na metrologia há bastante tempo, porque hoje, quando você usa, por exemplo, um instrumento de medição para fazer a regulação de qualquer operação comercial, por exemplo, ou para fazer a verificação de um processo que envolve risco à vida ou à integridade física de uma pessoa, essa preocupação existe. Então, quando você compra, por exemplo, energia de uma concessionária, que ela é entregue para você, e você paga aquela energia por meio de um medidor de energia, né, um smart meter que está ali na sua residência ou de repente numa instalação que a concessionária lhe concedeu, você tem que confiar que aquela informação está correta porque você vai pagar a sua conta de luz baseado nela. Ou se você vai fazer um exame médico e você passa por um equipamento de diagnóstico por imagem, e aquele equipamento lá é um processo de medição todo complexo, no final sai um laudo dizendo se você tem que fazer, por exemplo, uma cirurgia ou não, se você tem que fazer um tratamento de quimioterapia ou não, e a sua vida está em jogo ali, se aquele instrumento não mede de forma correta. Então, todos esses exemplos que eu mencionei são objeto de preocupação da metrologia, essa é a parte interessante. Dessa forma, os sensores que fazem a coleta de dados ambientais deveriam também se basear em boas práticas, né, em conceitos já definidos como sendo confiáveis por parte da metrologia. E aí entram algumas ideias disruptivas, né, que é inclusive o que a gente já discute com vocês há algum tempo. Será que eu não consigo usar mecanismos de garantia da integridade daquela informação? E nesse contexto, né, a ideia que o Bernardo, inclusive, já mencionou, de você ter uma identificação única do seu dispositivo, do seu sensor, e aquele sensor ser capaz de agregar, né, um nível de segurança de informação por meio de criptografia, faz toda a diferença. Por isso que a gente trabalha tanto com esse conceito, que a gente sempre, tendo oportunidade, tenta levar aos fabricantes de soluções tecnológicas. Se você trabalha com medição, se você trabalha com sensor, procura criar um mecanismo onde esse sensor protege a informação no momento que ele disponibiliza. E esse processo mais confiável que a gente tem hoje é a ideia de assinatura digital do sensor. Eu acho que assim, é um dos grandes desafios que a gente tem na hora de implementar uma solução que atenda às necessidades, né, do cliente, do mercado, de quem quer que for ali utilizar aquele sistema depois. Essa prática já é internacionalmente aceita? Ela já pode me dizer, falando isso no contexto de Brasil ou contexto já meio que mundial? Eu diria para você que ela é a melhor ferramenta que a gente tem. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, em contexto mundial, né, se a gente for avaliar, por exemplo, como
são as recomendações, né, da área de metrologia para países de referência, como, por exemplo, a Alemanha, né, que tem o PTB, que é o Instituto de Metrologia, ou os próprios Estados Unidos, que tem o NIST, né, que é um instituto de referência, todos eles, quando a gente vai verificar as normativas de recomendação, eles colocam que uma prática salutar é que o instrumento use esse conceito de assinatura digital, que ainda é o mecanismo mais seguro, mais confiável que a gente tem de proteção de informação. Só para a gente ter uma ideia, toda a nossa rede bancária de sistemas de pagamentos, né, de transações financeiras, ela hoje se baseia, né, nesse conceito de assinatura digital. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma iniciativa, né, de ter um certificado digital para instrumentos de medição. Esse é um trabalho interessante, tá? É um trabalho pioneiro, que a gente ainda tem poucos cases, né, implementados, mas que a gente entende como sendo um diferencial, onde o medidor ele passa a ter embarcado dentro dele um certificado digital que tem rastreabilidade para a infraestrutura da ICP Brasil. Ou seja, a mesma infraestrutura que nós temos de assinatura digital para pessoa física ou pessoa jurídica no Brasil, ela pode nos dar respaldo, por exemplo, para certificar a assinatura de um instrumento de medição, em última instância de um sensor. Tá? Então, sim, talvez a melhor solução que a gente tenha hoje, a melhor ferramenta em termos de dar confiabilidade a uma medição feita por um sensor em campo, por exemplo. Então, e internacionalmente falando, tu já sabe, então, de empresas ou sensores que já utilizam, não da assinatura digital brasileira, claro, mas de dispositivos de criptografia que se assemelham às nossas assinaturas. Já existe isso acontecendo? Ou só existe a recomendação? Não, isso já existe, né? Vários fabricantes já implementam isso, e não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Principalmente aqueles que têm essa preocupação. Ou seja, onde existe essa preocupação com a informação ser confiável e você criar os mecanismos para prevenir uma fraude ou um ataque de integridade ou de autenticidade, esse é um mecanismo muito bem encaminhado. Inclusive com padrões internacionais, tá? Isso é bom a gente sempre lembrar, por exemplo. Então nós temos um certificado digital no Brasil? Temos, mas os algoritmos que a gente utiliza de criptografia não são invenção nossa. São algoritmos aí que são difundidos, né, dentro das áreas de pesquisa em criptologia, criptografia no mundo todo, e que estão disponíveis, plenamente acessíveis, e são públicos, não são algo que a gente tenha que pagar por eles à parte. Legal. Eu acho que o que o Wilson trouxe aqui, tá, joga a luz justamente sobre onde, no meu entendimento, estão as vulnerabilidades do registro da informação. Eu acho que a vulnerabilidade não está no blockchain, né? A vulnerabilidade não está no dispositivo, a vulnerabilidade não está no sensor, mas sim na maneira como cada peça dessa rede se comunica e se reconhece, que é justamente a questão da autenticidade, né? E da identificação, da certificação. Notem que todos esses conceitos eles não necessitam de blockchain para existir. Enquanto o Wilson estava falando aqui, me veio aqui vários exemplos que ocorrem no dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente vai acessar pela primeira vez o aplicativo do nosso banco no celular, nós temos que fazer ali um reconhecimento daquele dispositivo e normalmente aquele celular, aquele computador, eles vão ficar vinculados àquela conta de tal forma que se eu tento acessar de outro dispositivo, ele não permite, né? Mas, mesmo assim, quando o Wilson estava falando disso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo e que me chamou muito a atenção. Eu acesso algumas plataformas aqui no meu computador usando uma máquina virtual, lá a Virtual Machine lá da Oracle, o VirtualBox, se eu não me engano o nome. E no VirtualBox eu consigo emular um computador Linux, alguma coisa assim, e eu consigo duplicar esse computador. O que aconteceu? Eu estava acessando uma plataforma que exigia que eu identificasse aquele dispositivo como único, né? E no caso aí o dispositivo que a gente está falando é a máquina virtual que está rodando dentro do meu computador, e eu fiz uma cópia dessa máquina virtual e eu rodei ela em outro dispositivo, outro computador, e eu consegui acessar a plataforma. A plataforma reconheceu, né? Então, na verdade, eu fui vítima aqui de um problema que é justamente o problema que a gente está tentando, no fundo, resolver, que é como eu vou garantir que o Raspberry que eu coloquei, ou o dispositivo qualquer que eu coloquei para coletar os dados ambientais,
segue sendo ele ao longo do tempo e que ninguém vai conseguir pegar esse dispositivo e substituir por outro, colocando a mesma chave criptográfica ali dentro, botando o mesmo pendrive, não sei, ou então adulterando apenas algum aspecto do sensor, de tal forma que esse dispositivo diferente se passe pelo dispositivo anterior e, portanto, continue registrando os dados na blockchain. Esse, para mim, é o É uma grande pergunta ou uma desafio. provocação? É um desafio, né? É um desafio. Isso é um grande desafio. Tá? Para mim, não está muito claro, porque parece que a gente tem uma cadeia infinita de troca de certificados aí. Né? O meu sensor precisaria ter um certificado para que o meu microcontrolador reconhecesse ele também. Né? E daí, Eu... e daí a peça que faz a detecção nesse sensor poderia, por sua vez, ser substituída também por outra peça. E eu tenho uma cadeia quase infinita de possibilidades de tem, hackear, né? tem aquela frase, né? Que fala até, a gente aprende isso no contexto da biologia, até que ponto eu sou eu, né? Se eu, por exemplo, recebo um transplante de coração, daqui a pouco eu transplante meu braço, não sei o que, tá, mas a cabeça, não, a cabeça deixa de ser tudo. Tá, mas só um pouquinho, se a minha mente for... Tá, e aí, então, assim, é uma coisa mais ou menos a mesma seara, né? É, A gente tá exato. Né? permeando aqui a É coisa filosófica, mas é o por barco aí. de Teseu, É o né? barco de Teseu que me veio à Barco de cabeça. Teseu, exatamente, também tem o barco de Teseu que fala, né? Continua sendo meu barco ou não? Mas, enfim, é interessante de entender, mas a questão é todo focar no propósito, né? Eu acho que no momento em que a gente consegue enxergar esse meio do caminho para poder entregar aquela incerteza que nos satisfaz, ou seja, é o grau de incerteza. Quanto incerteza tu quer? Né? Tipo, a gente não precisa entrar no aspecto lá de como é que é, dos fundamentos mais fortes de incerteza, porque senão a gente se perde na conversa. Mas a questão toda é, a gente tem parâmetros regulatórios, que podem ser regulatórios, que aceitam determinados níveis de incerteza, e daí, a partir dali, está tudo certo. Acho que esse é o grande ponto, né? O grande viés da coisa. Então, acho que a gente está se caminhando para o fim aqui. Eu quero agradecer vocês pela conversa. A gente realmente foi aprofundando esse nível de chegar. Também estou com 2 doutores aqui, né? Trocando ideia, como um biólogo amador aqui. Imagina conversando com vocês. Mestre, Mas, enfim. empresário, né? Mas se me permite, tem mais um assunto que eu queria colocar. Depois, na edição, vocês veem se cabe ou Tá. não. Não, Né? com certeza, vamos tocar. Porque é um assunto que a gente conversa pouco, sabe? Mas eu acho assim, para mim, é talvez a parte do quebra-cabeça que falta. Porque o que acontece, né? Muitas vezes você não vê uma iniciativa daquele que seria o responsável primário pela verificação de um determinado indicador ambiental em fazer isso. Vou dar um exemplo de um problema que a gente já trabalha aqui no Inmetro. Por exemplo, indicadores ambientais que eu possa coletar de um veículo que está em circulação. Né? Então, se eu pensar que eu posso, por exemplo, medir naquele veículo a quantidade de CO2 que ele está emitindo, o quanto que ele está consumindo de combustível, de energia, né, seja qual for, num primeiro momento que me vem à mente poxa, o fabricante poderia facilmente nos fornecer essas informações. Parece assim que é o mais óbvio, né, pelo menos para mim. Seria muito fácil para o fabricante ter um sistema embarcado ali dentro do veículo que automaticamente agrava tudo isso e informa para quem precisar o que está acontecendo ali. E, geralmente o fabricante não tem interesse nisso. Tá? Ele não quer fazer isso por alguma razão ou outra e simplesmente não te dá essa funcionalidade. Assim como, às vezes, o dono lá do reservatório, né, ou a empresa responsável pelo reservatório, não quer colocar a boiazinha lá naquele ponto e pegar a medição. E aí o que vem, né, que é uma tendência muito grande da tecnologia hoje? 2 conceitos que são complementares e que possivelmente são bastante disruptivos. Crowdsourcing ou crowdsensing, né, esse é o primeiro, e o outro é monetização. Então, o crowdsourcing, né, que ele vem junto com o crowdsensing, são quase sinônimos, tem uma diferença, mas aqui, para fins de simplicidade, a gente pode trabalhar como se fosse uma coisa só. Eles partem da ideia de que qualquer pessoa ou qualquer dispositivo autônomo pode ser um sensor. Então, o que eu falo? Né? Olha, eu tenho um camarada que vai com um barquinho em determinada altura lá, ele passa com o barquinho e tira uma foto lá de algum lugar, ou olha uma paisagem ali, uma árvore, uma vegetação, e anota isso na prancheta dele e traz para mim. Aquilo é a leitura do meu indicador ambiental.
Agora, se o Bernardo, por acaso, um dia estiver passeando de barquinho lá e passar e ver a mesma coisa que esse camarada viu, o Bernardo podia tirar uma foto e me mandar. Nesse ponto, o Bernardo, lá num passeio dele, numa pescaria, num evento totalmente à parte, ele vai e tira foto. E aí ele vira o meu sensor. Eu não preciso mais ter o cara do barquinho fazendo isso. O Bernardo fez isso de forma lá, no momento de lazer dele, e me mandou a informação. Outro dia o Bernardo não foi, mas o Gustavo estava passando por lá. O Gustavo me manda a informação. Esse é o conceito do crowdsourcing ou crowdsensing. Ah, mas por que o Bernardo vai fazer isso? O que ele ganha fazendo isso? Ele não é meu empregado, ele não trabalha para mim. Mas e se eu pagar para ele por essa imagem? Afinal, ele está ali. Para ele é muito cômodo tirar o celular e bater uma foto. E se eu disser, Bernardo, eu te pago R$1 por essa imagem, manda aí para mim. Ele vai mandar, ele não tem nada a perder. E esse é o conceito de monetização. Ou seja, o camarada... Deixa eu te interromper e perguntar. Na verdade, te interromper te perguntando. Esse conceito não é um pouco do conceito que as grandes big techs utilizam para obter informação Tipo o Waze, sabe? sem Tipo gastar esse. nada? Por Exato. exemplo, o Waze é uma delas, né? Mas, por exemplo, tu pode botar lá Snapchat, tu pode botar próprio Instagram, né? Como meio de rede social onde tu interage e tu vai entregando uma série de informações de onde tu tá, quem tu tá fazendo, o que tu gosta de fazer e aonde tu tá e com quem tu tá. Isso já é informação, né? Então, Exato. pelo menos para pessoas que podem se interessar por esse dado. E a monetização aí no sentido inverso. Veja bem, tu falou muito interessante. Olha só que legal essa questão. Você paga por aquele cara que entregou a foto daquele sensor, para aquele sensor que tu não precisou levar lá o carinha para tirar foto. Tu enxergou valor naquilo, tá pagando. Mas, se tu comprou por R$1 e vendeu por R$10, Aí vem a oportunidade do negócio, né? mas o Bernardo não tem que receber nada. Ele Aí não que é o tá. dono. Ele Sim, não recebe. Né? Aí a gente possivelmente assina os contratos. Não, isso. é aí que eu digo assim, aí que entra, talvez, a mágica de uma blockchain. Eu te pergunto, porque no momento em que tudo está vinculado numa rede blockchain, tu não precisa disso tudo. Já tem a rastreabilidade natural da parada. Exato, você some Uhum. com o intermediário, né? Uma das vantagens do blockchain é essa, é não precisar o camarada que está no meio do caminho, né? Por exemplo, aqui no Rio de Um Janeiro, gap né? bem legal assim de rede social com isso aí pode gerar um grande problema para essas empresas gigantes, não? Sim, e talvez essa seja a parte disruptiva, tá? Por exemplo, né? Citar essa questão, é um exemplo da área de segurança pública, mas que a gente pode extrapolar muito bem para a área ambiental. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem contato com uma empresa, uma startup, que ele tem o seguinte modelo de negócio. Eles vendem imagens para órgãos de segurança. Então, por exemplo, eu tenho lá a polícia tem interesse em monitorar as ruas e ver o que está acontecendo. Mas a polícia, por algum motivo, não tem orçamento para comprar as câmeras, colocar lá, pagar por aquilo, pagar pela infraestrutura. O que essa empresa faz? Olha, eu te entrego a imagem pronta. Você quer a imagem de tal rua? Quero. Então eu vou conseguir um filme para você, né? Aqueles filmes de segurança são frames, um frame a cada 10 segundos, e te entrego isso, pronto. Por um valor você não tem infraestrutura. Beleza, ok, a polícia tem interesse nisso. Mas aí o que esse camarada faz, né? O que a empresa faz? Ela vai lá naquela rua, bate de porta em porta e vê quem tem câmera de segurança colocada no portão, onde essa câmera ali, se você virar ela um pouquinho de lado, ela pega a rua. E literalmente comprar dessa pessoa o compartilhamento de vídeo. Eu vi que você tem uma câmera ali, ela pega uma parte da rua, pega quem está passando ali na rua. Vamos colocar, a gente coloca aqui para você um software nosso, porque geralmente a pessoa já tem internet, e a tua câmera vai começar a mandar um frame para nós a cada 10 segundos. Tá? E com isso a gente coloca as imagens que a gente quer e te paga ali um valor X por essa imagem, e vende muito mais caro para a polícia. Né? Esse é o modelo de negócio aplicado à segurança pública. E aí vem a pergunta, e se a gente fizer isso na parte ambiental? É. E se você abre para o camarada lá que gosta de drone, eu gosto de pilotar drone. Legal, onde que você pilota teu drone? Em tal área. Se você sobrevoar essa floresta aqui que está ali perto e me mandar as fotos que seu drone tirar, eu vou te pagar R$1 por foto. E aí você usa essas fotos, compara com fotos de outros usuários, e você monta todo um registro de indicador ali ambiental que diz qual é a área real de floresta que você tem ali. E começa a monitorar isso. Que às vezes o órgão que é responsável por cuidar daquilo, ou a empresa que cuida daquilo,
não quer Não tem pagar perna. por um drone, não tem condição de pagar um drone para ficar sobrevoando ali É 24/7. verdade. Então, Não, é esses bem dois verdade. conceitos, sabe, eu acho assim que podem ser a parte complementar que falta. Fica aí a ideia, a provocação, que eu vou devolver a provocação agora, né? É De verdade. buscar uma solução baseada nesse modelo de coleta de Sabe, dados. sabe que eu gosto de ideias assim, né, de negócios, de forma de viabilizar as coisas, mas realmente, eu não tinha pensado um pouco sobre esse conceito aplicado à parte ambiental. Acho que é bem interessante mesmo de se monitorar isso aí. Certo. Esse ponto que o Wilson trouxe, né, das medidas espontâneas e monetizadas feitas por um terceiro, ele começa a mitigar um pouquinho do problema de seleção adversa que tem na ideia de autolicenciamento. Porque vamos pensar aqui quase no nível de teoria de jogos aqui, quase nível escola de Chicago da economia, né? Pô, se não tem, se o licenciamento é autolicenciamento, então eu, enquanto indivíduo racional, eu acredito que todas as empresas, ou a maioria das empresas, vão fakear esse autolicenciamento. Ou seja, elas vão dizer que estão licenciadas, mas elas não estão. E por que elas fazem isso? Porque o custo de se licenciar é mais elevado do que o custo que elas calibram que seja a multa de não se autolicenciar, de se licenciar de fato. Né? Então, o que a população vai começar a achar? Que nenhuma empresa, de fato, cumpre o licenciamento e que o licenciamento é simplesmente uma coisa, virou uma espécie de um faz de conta. A partir do momento que a gente tem terceiros que fazem fotografias, medem parâmetros ali de uma lagoa que está recebendo algum efluente de uma indústria, por exemplo, a gente começa a mitigar um pouquinho isso, porque as empresas vão ficar atentas a essa possibilidade. Opa, eu estou fazendo isso de forma irregular, mas pode ter um terceiro me fotografando, né? E esse terceiro vai me denunciar. Uma outra Mas possibilidade só, que só eu um pouquinho, vejo. deixa eu te fazer uma provocação nessa seara, mas também, ao mesmo tempo, a empresa pode ver como mais barato ela pagar alguém para fotografar fakeado, porque a prefeitura paga R$ 1, ele pode pagar R$ 10 para 10 pessoas fazer, que ainda assim é muito mais barato que o argumental. Então, como resolve esse paradigma aí? Esse daí é mais difícil de resolver. Tá? Realmente, é mais difícil de resolver. Então, Mas é só uma questão no sentido de que nem em todos os casos, essa questão do crowdsourcing, né, que eu gostei muito dessa palavra, não conhecia, mas já botei também, anotei no meu vocabulário aqui, ela vai ser o instrumento confiável de geração de informação se ela não tiver efetivamente um sensor, uma credibilidade, ou ser o que a gente chama daquele nó da rede confiável, né? perfeito. E o próximo passo que eu daria aí para resolver essa questão da seleção adversa do autolicenciamento é justamente aquelas empresas que se anteciparem e perceberem que, opa, se a maioria das empresas que se declaram autolicenciadas, elas não devem estar fazendo tudo corretamente. Eu acho que a população está vendo, eu acho que o meu cliente está vendo. Como eu vou convencer o meu cliente que eu sou uma empresa que está idônea? Eu vou contratar uma empresa que vai certificar isso para mim, né? Eu vou contratar sensores que vão registrar essas informações numa blockchain e os dados dessa blockchain vão ficar expostos para a população, para o meu cliente ver que eu não estou poluindo a lagoa ou que a minha chaminé está com a quantidade correta ali de poluentes que o licenciamento exige. Então, é uma possibilidade de aplicação dessa solução do blockchain no contexto do autolicenciamento, enquanto ferramenta de mitigação do fenômeno da seleção adversa. Sim. Eu acredito, sinceramente, fazendo um fechamento aqui sobre essa questão do ponto do autolicenciamento, eu achei bem legal, e monetização. Acho muito interessante que tudo converge por uma coisa bastante sistêmica. Eu gosto muito de sistemas, teoria de sistemas é comigo, isso aí eu me sinto seguro. E eu vejo o autolicenciamento como talvez sendo aquela ponta de lança necessária para trazer toda essa rede interconectada, sistemas, desde que, vamos lá, monitoramento de big data para fins de definição de políticas climáticas mais amplas, ou emissões, ou coisas do gênero, porque no momento em que tu tem
uma necessidade de uma segurança da informação para que um autolicenciamento funcione, por tabela, tu já vai começar a ter uma fonte de informações mais seguras e rastreáveis. Essas fontes podem ser organizadas de tal forma que possam também fomentar definição de políticas de forma mais sólida e concreta, rastreável e transparente. Ela consegue, ao mesmo tempo, se conversar com a questão financeira da coisa, tanto do ponto de vista de pagamento por serviços ambientais, quanto do pagamento por crédito de carbono, ou por benefícios diretos ou indiretos, tanto das pessoas que estão gerando informação para ti, quanto daquele doente licenciador, né, que pode ganhar um bônus, por exemplo, por desempenho ambiental. Ao mesmo tempo, ela entrega a questão da identidade, a identidade daquela informação, né, ou seja, o gerador da informação, o dono da informação, e ela permite que uma série de agentes atuem nessa rede, com interesses diversos, mas que de certa forma, todas elas estão dentro dessa mesma espinha dorsal. Então, fica muito claro para mim o potencial. Eu acho que a gente pode meio que fazer uma palavra final sobre essa questão do realmente quanto a tecnologia do blockchain, com as suas características de interoperabilidade e várias camadas, consegue resolver todo esse problema sistêmico de informações na área de meio ambiente, né? Acho que é por aí. Pessoal, então acho que agradeço vocês aí. Estamos chegando no encerramento do nosso primeiro EcoTalks, do nosso podcast. A gente vai ter uma bela jornada pela frente. Espero poder contar com vocês aí, provocando temas, provocando pessoas. Wilson, aí pelo Inmetro também, se tiver alguém que acho que vale a pena trazer para uma conversa desse sentido, como a gente teve agora aqui, uma coisa bem leve, ali 40 minutos, uma horinha no máximo, para falar sobre algum tema que possa provocar pesquisa no futuro, ou até mesmo um webinar, um tema para um congresso, alguma coisa do gênero. Fica à vontade para propor aí, estamos juntos. Claro, com certeza. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade que vocês estão abrindo e contem conosco, tá? Com certeza tem muitas pessoas de diferentes áreas aí interessadas para discutir temas como esse ou correlatos. Beleza, então tá. Obrigado, Bernardo, também. Obrigado. Valeu, Gustavo. Muito obrigado pelo convite aí. Wilson, até a próxima aí. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.